Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, você já conhece. Toda sexta-feira eu estou aqui com vocês, a partir das 8 horas e 15 minutos, estou também na quarta, né? Lembra disso. Também estou na quarta, mas nós, na quarta-feira, falamos da biologia, na sexta-feira, falamos da ciências da natureza. Tranquilo, galera? Muito bem. Show? Beleza. Galera, na nossa aula de hoje, eu trouxe um tema bem interessante para vocês. Nós vamos discutir aqui sobre eles, tá? Um abraço aí para o pessoal de Rio Grande do Piauí, e também para a galera de São Francisco do Piauí. Vamos lá? Então, deixa eu habilitar aqui a caneta. Pronto. E nós vamos falar sobre os benzodiazepínicos. Professor, não sei nem o que é isso. Mas você vai já saber. Muito bem. Olha o nosso roteirinho aí, né? Objeto do conhecimento e o objetivo. Conhecer os mais usados benzodiazepínicos, procurando estabelecer uma relação entre benefícios e prejuízos para o nosso organismo. Então, isso é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, como eu sempre faço, não faz sentido eu começar a conversar com vocês aqui, né, sem tratar inicialmente daquilo que é o mais básico de tudo. O que é benzodiazepínico? Eu preciso saber o que é. Eu não posso começar aqui um conteúdo sem saber o que é. Gente, benzodiazepínico, só para você poder se situar, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já tomou clonazepam? Ou diazepam? Ou midazolam? Já tomou? Porque se você já tomou, né? Você com certeza já fez uso de benzodiazepínico. Você já ingeriu benzodiazepínico, com certeza absoluta. Então, isso é um ponto importantíssimo. É o mais importante, eu diria. Se você já tomou qualquer um desses medicamentos ou algo parecido, eu até fico brincando, são os PANs da vida, né? Diazepam, bromazepam, clonazepam, midazolam, né? São esses caras aí. Então, isso significa que você, com certeza, já ingeriu esses rapazes aí, tá? Esse nome do grupo, né, dos fármacos, provoca aí uma espécie de diminuição da atividade em várias vias durante o processo de neurotransmissão. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de sedação, a gente está tratando de um estado aí chamado de sedação mínima. Estado de sedação mínima do paciente. O estado de sedação mínima do paciente é quando ele está sedado, porém está acordado. Então, isso é o estado de sedação mínima. Beleza? O que são os benzodiazepínicos, professor? Então, vamos lá. Pessoal, os benzodiazepínicos só se tornaram populares após seu lançamento por uma razão. Anterior a eles, aos benzodiazepínicos, você tinha um outro grupo de medicamentos chamados barbitúricos. Os barbitúricos eram
medicamentos cujos efeitos eram extremamente parecidos com os benzodiazepínicos. Extremamente parecidos com o benzodiazepínico. Nada de diferente em relação às características do medicamento no indivíduo. Nada. Mas acontece que os barbitúricos tinham um grande problema. Um grande problema. Qual era esse grande problema? Eles tinham alta toxicidade, né? E um alto risco de morte. Então, os barbitúricos, eles deixaram de ser medicamentos de escolha para se fazer sedação de paciente. E aí entrou no lugar deles os benzodiazepínicos, ali por volta da década de 60. Então, rapidamente, eles foram se transformando numa classe de fármacos das mais vendidas no mundo. Porque possuía características com o paciente exatamente iguais às dos barbitúricos, com um detalhe. Tinha baixa toxicidade e o risco fatal, quando houvesse overdose, era muito, muito, muito menor. Ou seja, uma pessoa para que numa overdose fosse letal, a diferença era, em relação aos barbitúricos, era muito grande. Aí, passou-se a utilizar os famosos benzodiazepínicos como ansiolíticos e hipnóticos. Ansiolíticos são aqueles controladores de ansiedade e os hipnóticos, conhecidos e prescritos aí desde o início do século XX. Qual era a ideia? Bom, eu prescrevo esse medicamento, né, para pacientes ansiosos, e olha que o Brasil é campeão nisso, para pacientes que podem ter altas características de ansiedade, e aí, não é, desde o século XX, vem sendo feito isso daí. Então, alguns problemas como ansiedade, insônia, crises epiléticas, pareciam ser atenuados pelos benzodiazepínicos. De modo que, nessa época, era comum pacientes usarem esses fármacos indiscriminadamente. Quer dizer, o que hoje a gente briga constantemente acerca disso, naquela época, década de 60, para frente, o uso desses fármacos era realmente indiscriminado. E usavam por grandes, longos períodos. Longos períodos. Olha eles aí, ó. Vamos entender aqui alguns efeitos, tá? Galerinha aí de São Francisco do Piauí, Maria Aparecida dando boa noite. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Tá? Qualquer dúvida, por favor, digita no chat aí que eu estou à disposição. Beleza? Bom, então tá aqui, ó, alguns pontos importantes. Estimulação, né? Início de euforia, ansiólise, sedação e relaxamento muscular. Esses são pontos extremamente importantes. Extremamente importantes. E é preciso ser levado em consideração essas funções. Beleza? Olha aqui algumas imagens, pessoal. Olha aqui algumas imagens. Olha o tal do midazolam aqui, ó. Olha o conhecidíssimo Rivotril. O Rivotril é o clonazepam, né? Eu vou dizer para você que esse tal de Rivotrilzinho bem aí
é o mais conhecido de todos. Concorda comigo? Meu amigo, esse cara, o pessoal, o povo para gostar de Rivotril, sinceramente. Ah, mas eu só durmo se eu tomar um Rivotril desse aí. Se eu não tomar um comprimido desse, eu não durmo. Meu amigo, entenda bem. Quanto menos você depender disso, melhor. Se você puder não... Rapaz, me diz uma coisa. Tem coisa melhor do que o cara colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Me diga aí, fale sério. Tem não. Eu duvido. Ah, professor, mas eu não consigo. Eu sei que há casos e os medicamentos estão aí para isso. Mas, galera, tem muito, mas muito abuso, cara, sabe, desses medicamentos. Então, como eu tinha dito, possui bastante similaridade com os barbitúricos, está aqui, ó. Porém, a margem de segurança dele é muito melhor. A margem de segurança de um benzodiazepínico é muito maior do que a margem de segurança de um barbitúrico, sem dúvida. Entendeu o que discutir quanto a isso? Muito bem. Olha só, gente. Vamos pegar aqui um pouquinho da história. Olha a cara desse cidadão aí, né, provavelmente aí com a crise de ansiedade. Então vamos lá para a gente entender. Ansiedade, pessoal, constitui uma das principais características humanas na sociedade moderna. Então, se você pegar, por exemplo, os seres humanos atuais, você vai ver que, inclusive o Brasil eu acho que se eu não estou enganado, parece que o país mais ansioso do mundo. E está na lista, se não o mais ansioso, mas um dos mais ansiosos do mundo. Né? Então, assim, nós estamos, portanto, no grupo de países que tem uma forte indicação para uso dos benzodiazepínicos, sem dúvida disso. Então, a ansiedade é um estado emocional de desconforto, que foi desencadeado provavelmente por situações potencialmente ameaçadoras. Às vezes, você tem situações ameaçadoras, às vezes não. Às vezes, é coisa da sua cabeça, que você inventa, acha que existe, mas que na verdade não existe. Quer dizer, na prática, não é nada daquilo que você está pensando. Está ligado a percepções de contextos, que sinalizam a possibilidade de ocorrência de uma situação negativamente reforçada. Quer dizer, são fatores levados em consideração e que é preciso que se tenha um cuidado extremo sob pena de o indivíduo passar a ter esse risco aumentado. Olha aí, esse medicamento aí deixa eu ver se eu leio aqui, Laudano, é o Laudano. É porque esse cara aí, ele na verdade, até o século XIX, mais ou menos, né, eles eram disponíveis, tinham preparações limitadas. E um dos opioides mais utilizados nesse período era o caldo de láudano, né? Misturado lá com álcool etílico, que foram utilizados pelas civilizações europeias e orientais durante muito tempo. Caldo de láudano. Isso é só para você entender aí como é que são alguns desses medicamentos. O tempo vai passando, galera, e aí a gente pensa, muitas vezes, que
que ele é utilizado, que eles são utilizados, né? Muitas vezes até sem indicação, que é o que a gente vê muito acontecer, gente. Com certeza absoluta é o que a gente vê muito acontecer. Então, assim, claro que a gente não quer precisar depender, né? Mas pode acontecer. Se acontecer, evidentemente, a gente espera que se faça uso dele da maneira mais adequada possível. Para isso, é claro, você precisa de uma ajuda de um profissional. Olha aí o cara aí com meio complicado para dormir, o cara querendo tirar um cochilozinho bacana, mas não tá conseguindo. Não está conseguindo de jeito nenhum. Olha o cara aí doido para dormir e não consegue. Rapaz, me diz uma coisa, tem coisa pior do que isso? O cara dormir e não... Tentar, na verdade, né? Tentar dormir e não conseguir. Agora me diga com sinceridade, rapaz, não é bom quando você consegue dormir? É maravilhoso. O cara, quando consegue dormir, é bom demais. Beleza, galera? Então vamos lá, deixa eu... O que naquela época, falando um pouco aí da história, se utilizava muito? Aliviava o quê? Bom, como todo e qualquer opioide, ainda hoje você tem opioide vendido aí nas farmácias, nas drogarias, opioide ou opiáceo, esses caras aliviavam dor, ansiedade, sofrimento, né? Sempre dando condições para que esse indivíduo, pudesse ter um sono tranquilizador. Né? Sempre assim. Olha aí alguns pontos importantes que eu quero que você fique bem atento a isso. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Acabei de falar sobre isso. Você está achando pouco, 9,3%? Porque eu quero só fazer um cálculo para você de que o Brasil hoje, ele tem aproximadamente 215 milhões de habitantes. Se tu pega isso e transforma em porcentagem, dá aproximadamente 9,3%, 19 milhões 995 mil pessoas com transtorno de ansiedade. Estava fazendo o cálculo aqui para você poder entender. Você acha que é pouco? É não, gente. É não. 9,3% da população brasileira, que é em torno de 215 milhões de habitantes, daria aí algo aproximado aí, 19 milhões, quase 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade todos os dias. Isso não é brincadeira não, gente. Isso é sério. Ansiedade é algo terrível. Tá? Bom, olha aí o que... Viu esta notícia? O Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade do mundo. Olha o que é a ansiedade aí, pra você poder entender. Aí ele botou e disse assim, sim, mas não consegui ler até o final. Ora, mas rapaz. Ora, mas rapaz. Tamanha é a ansiedade dele, ele nem conseguiu ler até o final sobre a notícia que mostra que o país tem que o Brasil tem a maior prevalência de indivíduos com ansiedade no mundo. E o cara nem sequer conseguiu ler até o final. Cara, isso é sério demais. Não é à toa que a psicologia tem se destacado absurdamente, né,
nos últimos anos e a pandemia só agravou esse quadro. O trabalho duro das mães durante a pandemia. Olha um ponto importante. 83% delas sentiram maior sobrecarga em cuidar dos filhos. Mas aqui eu quero fazer uma observação. É que, na verdade, hoje, Dornelis, volta para mim aqui, por favor. Hoje, já não se faz mais aquele trabalho normal da mãe em casa. Ah, professor, mas é que hoje nós temos um salário tão baixo, tão defasado, que é preciso que não só o marido, não só o pai, dê conta do dinheiro, e aí a mulher precisa sair para trabalhar. Então, assim, no período da pandemia, o que foi que aconteceu? Muitas dessas mães tiveram que cuidar realmente dos filhos. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidar de gente dá trabalho. Não é fácil, não. 39% tinham sintomas de estresse pós-traumático. Outro ponto que existe, isso de novo, a pandemia só agravou, né? 25% apresentaram sintomas de depressão. 25%, quer dizer, além da ansiedade, a pandemia ter agravado, entrou a depressão. 23% apresentaram sintomas de estresse. 7% apresentaram sintomas de ansiedade. Isso, há alguns que não tinham. Então, assim, isso aqui é uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá? Entrevistou 822 mães de todas as regiões do país. Quer dizer, pessoal, isso aqui que eu estou mostrando é só para você poder entender melhor o que significa. Tá? Muito bem. Olha só o reporte anual da saúde mental dos brasileiros. Isso aqui são dados da plataforma Psicologia Viva. Entre os solteiros, 21,6% sofrem de ansiedade. Esse número diminui um pouco entre os divorciados. Será por quê, hein? Diminui entre os divorciados? É porque o cabo não está mais casado e agora não tem mais que se preocupar com... Será que é isso? Entre os casados, 19%. E entre os viúvos, 23,6%. Acompanhamentos psicológicos. Ansiedade em torno de 10%. Quer dizer, realmente é bem alto, né? A gente está considerando aí os dois gêneros, tá? Feminino e masculino. Em São Paulo é o estado que tem a maior prevalência em relação a essa pesquisa. 45,1%. Meu querido, é muita coisa, viu? Pouco aí da história, a dimensão do consumo sobre o uso de benzodiazepínicos, que aliás tem que ter cuidado. O primeiro ponto é porque ele precisa ser vendido, ele só pode ser vendido sob prescrição médica, tá? Então foi verificada aí em estudos internacionais de prevalência, mostrando que uma entre 10 pessoas usava regularmente esses medicamentos. Quer dizer, 10% então, né? De novo eu vou dizer, nós tínhamos dados agora há pouco de 9,3%. Cara, 10% é muita coisa. De novo, pegando 215 milhões de habitantes, é como se pegar 21%, daria o quê? 21 milhões e 500 mil pessoas, 21,5, né? São 215 milhões de habitantes, é muita gente. Todos precisando de quê? Acompanhamento. Galera, vamos voltar aqui. Eu quero só dizer a vocês uma coisa. O uso de benzodiazepínico não é brincadeira. Pode voltar para mim aqui, por favor, Rafael. O uso de benzodiazepínico não é brincadeira. É absolutamente restrito, tá? Sob acompanhamento médico. É importante demais que se tenha o cuidado, o devido cuidado, sob pena de ter problemas e problemas muito, muito e muito graves.
Beleza, galera? Vamos lá para as nossas questõezinhas, eu dou um tempo para vocês. Primeira na tela, por favor. Essa é fácil, que são benzodiazepínicos. Só estou perguntando para você conceituar, coisa simples. Te dá 2 minutinhos aí e eu volto na sequência. Até já. Beleza, galerinha, beleza, beleza, tá aí, tá? Então vamos lá para a resposta. O que são benzodiazepínicos? Tá aí. É um nome dado a um grupo de fármacos que provoca uma diminuição da atividade mental, né? Em várias vias de neurotransmissão. Então, assim, quando a gente fala de drogas, de um modo geral, e quando a gente fala de droga, a ideia que a gente tem é maconha, cocaína. Sim, também são drogas. Mas assim, qual é a ideia sobre drogas? A ideia sobre drogas é: droga, toda e qualquer substância, quando entra no organismo, provoca depressão, uma alteração, qualquer que seja, uma alteração fisiológica do nosso organismo. Pode ser uma droga depressora, pode, claro. Pode ser uma droga estimulante, também pode, ou pode ser uma droga alucinógena. Depende do tipo de droga considerada. Então, da atividade do cérebro, o que se traduz em percepção de relaxamento mental, corporal e sono, dependendo do fármaco e da dose ingerida. Então, nós estamos falando de quê? Benzodiazepínicos. Questão de número 2. Por que os benzodiazepínicos substituíram facilmente os barbitúricos? Eu disse na nossa aula de hoje, se você quiser voltar aí pelo YouTube, você pode voltar. Eu disse, olha, os barbitúricos e os benzodiazepínicos são classes de medicamentos que fazem o mesmo efeito. Praticamente não tem diferença nenhuma. Porém, os benzodiazepínicos, né, passaram a ter maior aceitação, por isso. É isso que eu quero saber. 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, galera. Tá aí, questão de número 2. Questãozinha simples, né? Questãozinha tranquila. Eu avisei, já falei para vocês na nossa aula de hoje o porquê disso. Então, os benzodiazepínicos, pessoal, substituir os barbitúricos, eu vou explicar para vocês depois de uma lida na resposta. Por uma razão muito simples. É que os barbitúricos fazem a mesma ação, o mesmo efeito dos benzodiazepínicos, porém, tem um detalhe. Os barbitúricos, eles têm uma possibilidade maior de dose letal, tá? Então, eu botei aí, ó, os benzodiazepínicos se tornaram muito populares desde seu lançamento na década de 60. E viraram a classe de fármacos mais vendida no mundo, já na década seguinte. Sua ação parecia bastante segura para o organismo humano com baixa toxicidade e menor risco de overdose fatal, comparado com os barbitúricos. Ou seja, essas aí são as principais razões de se escolher hoje, ainda hoje eles são muito bem vendidos, muito bem tolerados, muito bem aceitos, tá? Em vários procedimentos clínicos, os mais variados, você consegue fazer uso adequadamente desses benzodiazepínicos sem abusar, né? Beleza? Então vamos lá, galera. Questão 3. Cite alguns efeitos dos benzodiazepínicos em nosso organismo. Coloquei aqui vários. Né? Tem um slidezinho só sobre esses efeitos. Dá tranquilamente para você voltar e pegar esses efeitos e se inscrever. Então, 2 minutinhos e logo em seguida eu volto para comentar com vocês e mostrar o gabarito. Até já. Beleza, galera? Tá aí. Terceira questão, que também não tem dificuldade nenhuma, tá? Gabarito: estimulação, euforia, ansiólise. O que é isso, hein? Lise quer dizer quebra, ansio de ansiedade. Então é a quebra da ansiedade. Sedação, relaxamento muscular. O indivíduo fica tranquilo, né? Na maior tranquilidade do mundo, você bota, o paciente vai lá, o cidadão, depois que ele prescreve o medicamento, que ele compra e começa a tomar, fazer uso desse medicamento, à noite, era tranquilo ali, um pouquinho depois da janta, toma
meia hora antes de dormir, tá tranquilo. E vai se deitar. Como é um relaxante muscular, o indivíduo dorme bem, sem problema nenhum. Questão de número 4. Questão de número 4. Cite 3 ocorrências com as mães durante a pandemia de Covid-19 que levaram ao aumento no consumo de benzodiazepínicos. É isso que ele quer saber. Porque eu mostrei para vocês que houve um aumento do consumo desse medicamento. Então coloca aí 3 ocorrências. 2 minutinhos e eu volto com o gabarito e comentando para vocês. Até já. Muito bem, galera. Tá aí. Vamos lá para a 4ª questão, simples de responder. Eu botei aí 5 diferentes, 5 não, 3, né? Diferentes ocorrências, sobrecarga de cuidado com os filhos, estresse pós-traumático e depressão. Mas se você voltar lá no slide que eu coloquei, tem, muito mais do que isso, tá? Só escolhi 3 aqui para poder colocar. Galera, essa última questão aqui não é para você responder, é apenas para copiar 1 minutinho e eu vou voltar logo na sequência para encerrar a nossa aula de hoje. 1 minuto e eu volto. Muito bem, galera. Tá aí. Questão de número 5, apenas para constar, porque na verdade é uma questão para casa. E aqui, encerrando a nossa aula de hoje,
Infelizmente, o nosso tempo acabou. O assunto é bom. Porque quando a gente fala de benzodiazepínico, a gente fala do dia a dia, meu irmão. Quantidade de pessoas que fazem uso desse medicamento, muitas vezes, sem necessidade. Cuidado. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema. Até lá.